Gente, agora chegou a hora. Ministro da Defesa prepara alemães para a guerra. Nós estamos sendo levados passo a passo à direção da gente se acostumar com o pensamento, né? E daqui a pouco pensar, isso é tudo normal, né? E não pensar adiante. Cada vez mais nós estamos ganhando mais um pedacinho, parece assim, aquele bichinho que a gente quer pegar, né? Que a gente dá, aquele ratinho, né? Que a gente dá assim, um pedacinho de queijo, mais um pedacinho, e daqui a pouco, né? Assim que parece a atual situação. A Alemanha deve tornar-se pronta para a guerra. Isso o nosso querido, amado ministro da Defesa, Pistorius, disse esses dias. A retórica de guerra e o alarmismo estão agora a chamar a atenção de alguns para o fato de Boris Pistorius estar a causar inquietação desnecessária nas pessoas. O próprio ministro acrescentou a sua declaração na manhã de terça-feira que devemos ser capazes de travar uma guerra defensiva. Uma guerra defensiva para que no final não tenhamos uma guerra. O quê? A gente tem que se preparar para não ter uma... Essa ali não cola, né, gente? A gente vai se preparar porque tem que usar. Porque nos últimos 30 anos, a gente fez com que o nosso exército diminuiu. Se isso foi uma boa escolha ou não, isso depende. Mas a gente não precisou. Nós não tivemos esse problema. Agora ele disse que a gente deve se preparar para uma guerra, para não ter uma guerra. Esse tá de novo, né, levando aquele povo, né? Mas nós vamos adiante. Você não pode se preparar para um perigo que não percebe e não aceita. Temos de nos habituar à ideia de que poderá haver uma ameaça de guerra na Europa. Olha, se a gente vê o que está acontecendo, e dessa vez não falo da Ucrânia, o que aconteceu nas últimas semanas nas ruas na Alemanha. Então nós temos que pensar, será que nós vamos ter uma guerra civil aqui daqui a pouco? Né? E ele está falando de uma guerra defensiva, quer dizer, de poderes que vêm de fora. Não, nós temos o próprio problema, nós temos aqui dentro da Alemanha. Isso se mostra claramente nas últimas semanas. Né? Temos de nos habituar à ideia de que poderá haver uma ameaça de guerra na Europa. E isso significa que temos que nos preparar para a guerra. Temos que ficar na defensiva e preparar a Bundeswehr, o exército alemão e a sociedade para isso. Isso quer dizer, colocar aqui na cuca do povo para ele se acostumar. E daqui a pouco, quando os primeiros soldados caem, a gente vê assim como a gente está numa defensiva. Cada vez mais conflitos são travados militarmente. Ucrânia, Oriente Médio, Kosovo. E os conflitos e as guerras estão cada vez mais próximos. É tudo uma questão de defesa nacional e de alianças novamente. Ainda não estamos diretamente envolvidos. Mas eu digo uma coisa para vocês, gente. Quando é que nós estamos envolvidos diretamente? Quando realmente estão soldados nos territórios da Ucrânia, de Israel? Ou a gente está
envolvido a partir de colocar tanques Leopardo contra a Rússia e de dizer que nós vamos até o final defender Israel. Gente, não deixem ser, né? Nós estamos, na verdade, a gente já está na guerra, né? Só que não foi falado oficialmente, mas na verdade, gente, se a gente pensa um pouco, né? A nossa ministra do exterior disse que todos nós somos israelenses. O quê? O quê? Ela nunca falou por todo o povo. Talvez ela que seja, mas a grande maioria aqui dentro da Alemanha, em primeiro lugar, é alemão. E a Alemanha sempre em primeiro lugar. Como você que vive em outros países vai dizer, que nem no Brasil, Brasil em primeiro lugar. Portugal em primeiro lugar. E assim adiante. Nós temos que defender os nossos interesses em primeiro lugar. Pois é. Ainda não estamos diretamente envolvidos, mas esse caso pode se tornar realidade mais cedo do que gostaríamos. Seria aconselhável adotar uma abordagem voltada para o futuro, tendo em conta o colapso da velha ordem mundial. Isso inclui preparar as Forças Armadas para a guerra. Quer dizer, já se fala, né, que o velho mundo acabou-se. Essa velha ordem foi, né? Em 3, 4 ou 5 anos, o exército alemão terá uma aparência diferente, anunciou o ministro. Segundo o ministro, o exército alemão já é uma das forças armadas mais fortes da OTAN na Europa. Lembrando que num exercício no final do ano passado, eles tinham 18 tanques Puma que no meio do exercício, todos eles não podiam ser mais usados. Por quê? Né? E em outras ocasiões, os nossos militares, quando fizeram um exercício junto com holandeses e franceses, tiveram que prestar equipamento de rádio dos outros aliados, gente. E aqui se disse que a Alemanha, a Bundeswehr, é uma das forças armadas mais fortes da OTAN na Europa. Gente, se isso realmente é verdade, então, meu Deus do céu, o que aconteceu com a OTAN, né? A Alemanha, a sua política, a sua sociedade e o seu exército devem tornar-se capazes para a guerra. Sobre a guerra no Oriente Médio, Pistorius disse, o nosso querido amado ministro, trata-se do direito de Israel à autodefesa e do seu direito de existir. Acho que contra isso ninguém tem nada. Deve se defender, direito de existir, etc, etc. Né? Mas vocês sabem que a gente sempre, nesses momentos, a propaganda faz muito e a gente deve pensar, meu Deus, qual vai ser o caminho, o resultado disso tudo? A mesma coisa a guerra na Ucrânia. Por que será? E quem é que sai ganhando com isso? Nós já falamos bastante sobre esse conflito russo-ucrânia. Já dissemos que boa parte do país da Ucrânia já foi passado por os grandes jogadores do mundo. Fiz um vídeo a respeito. E agora nós temos que ver o que nesse conflito no Oriente Médio pode trazer para o futuro. Né? E a Alemanha é claramente um daqueles que dizem sim a esse direito sem reservas. É por isso que nossa função é ficar ao lado de Israel. Gente,
Pensa um pouco naquilo que eu apresentei nesse vídeo para vocês. Forte abraço, desejo tudo de bom para vocês. Mão no coração, agradeço por todos esses comentários. Ontem, quando eu fiz o vídeo sobre o documento que surgiu israelense, e tanto a favor como contra, uns e outros disseram, tá na hora de deixar o canal do Caio, gente. Eu tento apresentar coisas para vocês. Se vocês acham que vocês devem deixar o canal, eu não posso fazer nada, né? Eu faço o meu trabalho com a tentativa de mostrar também outras visões das coisas. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até mais.